Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado Basílio Horta, quer pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira. Começando pelo Sr. Deputado Basílio Horta. O PS, em setores estratégicos, não é favorável às privatizações. O Sr. Deputado diz-me que o PS, nos setores estratégicos, não é favorável às privatizações. Não. Até vou-lhe ler, porque provavelmente, enfim, nós todos, é uma característica que temos, a nossa memória poder apagar-se. Desde 1995, com o PS, as privatizações, olha, foram privatizados a Petrogal, a EDP, do setor das telecomunicações, a Portugal Telecom, do Cimentos, a Cécil e Simpor, do setor da pasta de papel, a Portocel e a Soporcel, do setor químico, a Quimigal, a Companhia Nacional de Petroquímicas, o setor siderúrgico, a Siderurgia Nacional. Se isto não são empresas de setores estratégicos, estamos conversados. Exatamente. É falta de memória. É na verdade espantoso, como depois do rol de privatizações que desde 1995 o PS fez, venha agora aqui dizer que são contra as privatizações de setores estratégicos. Eu penso que a resposta está dada. De qualquer das formas, o que era importante era saber, e aliás todos nos lembramos do que é que estava no PEC 4 quanto a privatizações. O que é que lá estava no PEC 4 quanto a privatizações? Portanto, tudo o que estava agora, estava lá, vocês tinham lá tudo colocado, não tem nada de novo. A nossa posição é a mesma, a vossa é que evoluiu a partir do momento em que saíram do governo. Diz o deputado Basílio Horta que nós somos contra todas as privatizações e, portanto, que essa é a nossa posição. O que a história tem vindo a demonstrar, eu há pouco na minha breve intervenção procurei ilustrá-la com números, que não sei se o deputado Basílio Horta ouviu, o que vem demonstrar é que nós temos razão. É que Portugal tem sido, enfim, entre aspas, roubado ao longo de todo este tempo. Os portugueses têm sido roubados ao longo de todo este tempo. Com estes processos de privatizações, o aparelho produtivo tem sido destruído. Portanto, tudo isto tem acontecido neste país. Portanto, a posição que nós tomamos está correta. Aliás, todos se lembram, ou provavelmente não se lembraram também, nos anos 90 havia uma série de slogans que o próprio PS utilizava para vender as privatizações. Houve uma série de slogans que eu estava aqui a ver. Dizia na altura o Primeiro-Ministro, as privatizações permitem que o Estado se afaste do papel de acionista em empresas onde o interesse nacional já não exige a sua presença, aquelas empresas que eu há pouco referi atrás, para dedicar mais recursos à saúde, à educação e à segurança. Setores onde a sua ação é decisiva para o bem-estar coletivo. Exatamente. Foi o que se viu que aconteceu com a saída do Estado. Era o tempo do engenheiro António Guterres, que depois, enfim, partiu para outra. Entretanto, o Sr. Deputado José Luís Ferreira coloca-me a questão da ANA. A questão da ANA, objetivamente, é uma questão, enfim, que só há uma entidade que ganha com a questão da ANA. É a banca, como é óbvio. Porque é chamada por fazer uma operação sem risco, emprestar 800 milhões, que sabe que daqui a meia dúzia de meses vai receber. Esta é uma operação sem risco para a banca. Falta saber qual é o banco que vai ganhar com este negócio. Quanto ao resto, o Estado não tem nenhum interesse. Sr. Deputado, quero concluir. Termino já. O setor da ANA, tendo a importância que tem, estamos a falar de um setor monopolista, portanto, é mais um atentado contra Portugal aquilo que se vai fazer ao privatizar a ANA. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, agradeço à deputada Carina Oliveira, ao deputado Pedro Filipe Soares e ao deputado Hélder Amaral as questões que me colocaram. Diz a deputada Carina Oliveira que o tema não é novo. Não é novo. Tem muitos anos, infelizmente para todos os portugueses, tem muitos anos. Como lhe disse,
O processo começou formalmente em 1989, mas podíamos ir atrás, podíamos ir a 1977, 78, em que de uma forma, enfim, encapotada, mas se foi criando o caminho para que em 89 começassem as privatizações. Ideologicamente está de acordo com as privatizações. É um facto que facilmente se percebe. O Estado não tem que ser dono de aviões. O Estado tem que vender o interesse público. Primeiro que tudo tem que defender o interesse público. E as empresas não são rentáveis pelo facto de serem privadas ou serem públicas. A pergunta que eu faço à deputada Carina é esta. Diga-me um exemplo de uma empresa que tenha sido privatizada e que dê prejuízo. Ou que estivesse a dar prejuízo na altura em que foi privatizada. Eu há pouco referi aqui que em 8 anos só as empresas do PSI 20, não estou a referir as outras, porque isso então era uma loucura de dinheiro. Só estou a referir as do PSI 20, em 8 anos, renderam mais de lucros, deram lucros superiores àquilo que custaram ao Estado. Isto não dá que pensar, hein? Isto não dá que pensar. Digamos, isto resulta da excelência, dos administradores. Vocês acham que isto resulta da excelência dos administradores? Então temos de concluir que o ex-ministro Eduardo Catroga, como ministro, era péssimo e como administrador é um espetáculo. Como ministro era péssimo, não defendeu o interesse público, mas como administrador, deixa-me tirar-lhe o chapéu. Não pode ser isso. A defesa do interesse público, e a propósito da TAP, há N artigos de pessoas da esquerda à direita, que chamam a atenção para o disparate que é uma empresa de bandeira como é a TAP ser privatizada. Exatamente. É óbvio, o interesse público não é de forma alguma defendido. E, aliás, cá estaremos para ver o que é que vai acontecer à TAP. Diz também a deputada que não há privatizações se não houver defesa do interesse do Estado. Eu diria ao contrário. É que com as privatizações, o Estado não tem sido defendido. Exatamente. O Estado foi coisa que não aconteceu. Prova-se à sociedade pelos números de que o interesse público não está a ser defendido. São vários os exemplos. Pedro Filipe Soares, no fundo, as questões que aqui colocou, mais do que questões, são concordâncias com as posições que nós temos vindo a tomar sobre esta matéria. Em relação ao Hélder Amaral, ao Sr. Deputado Hélder Amaral, peço desculpa, diz que nós estaríamos contra qualquer que fosse o resultado, mas a questão é outra. É que o resultado prova que nós temos razão. Exatamente. O resultado prova que as privatizações não resultaram. Que as privatizações o que permitiram foi entregar setores estratégicos. Eu há pouco referi aqui. Seguradora, setores financeiros, setor cimenteiro, setor siderúrgico, setor tabaqueiro. Todos setores que dão elevados lucros que foram entregues. Digam-me, é o desafio que lhes deixo. Digam-me o exemplo de uma privatização que dê prejuízo. E não me venham com a história de que quem administra, os administradores do setor privado são melhores que o setor público, porque na maior parte dos casos eles dançam de um lado para o outro com uma facilidade tremenda. Muito obrigado.